Muito boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham passado aí uma ótima semana. Estamos nós aqui então para dar continuidade aí à nossa reflexão desse capítulo número 1 do livro O Desafio de Viver. A gente, como eu falei na primeira aula, nós dividimos em 3 partes. Na primeira parte, se vocês se recordam, a gente deu uma estudada inicial na parábola do filho pródigo, onde a gente viu alguns detalhes, né, inclusive da parábola a respeito desse momento de desconexão a que o Andrei Moreira se refere, né, que a gente atravessa nas nossas vidas como espíritos, em que a gente se afasta do Pai numa busca, né, por autossuficiência ou de achar que a gente se basta e que a gente não precisa do auxílio do Pai, da presença do Pai nas nossas vidas. E ele usa, então, de uma forma muito didática e muito oportuna a parábola do filho pródigo. A gente viu o quanto, né, o filho mais novo daquele pai da parábola pediu a parte dele na herança, o quanto isso, né, era um pedido totalmente absurdo e constrangedor dentro da família, dentro dos hábitos, dentro da cultura da época, dentro da comunidade agrícola que eles viviam. Era como se o filho estivesse desejando que o pai morresse. Enfim, a gente viu alguns detalhes bem interessantes, mostrando toda aquela rebeldia do filho mais novo, do filho pródigo, então, que vai nos remeter a nós mesmos, não é assim? Nós, como filhos pródigos, nesse caminho evolutivo da nossa jornada de vida, querendo se afastar do Pai, buscando rebeldemente se afastar de Deus, imaginando que a gente não precisa de nada disso, que a gente se basta, que a gente vai ter a nossa vida, né, só de satisfazer as vontades, os desejos, os prazeres. A gente viu como esse filho mais novo dilapidou todos os bens que foi a parte dele da herança que ele levou embora, né? Então ele simplesmente gastou tudo, né? Gastou tudo, distante lá da família, distante do pai, um momento de realmente grande desconexão. Então agora vamos ver como que é a etapa seguinte do que vai acontecer com esse filho pródigo na parábola e que acontece com a gente nas nossas trajetórias evolutivas como espíritos imortais. É muito interessante, né, a maneira como o Andrei coloca alguns conceitos nesse capítulo. Eu acho que ele é extremamente feliz. Então, obviamente que o filho pródigo, ele vai gastar todos os bens, como a parábola nos relata, e aí ele vai se perceber sem dinheiro. E ele que participava então só das festas, das baladas, vamos dizer assim, que só tinha aquela vida boa, aqueles amigos de interesse que o cercavam porque ele tinha dinheiro e bancava as festas, provavelmente, ele vai se ver sem dinheiro, sozinho, numa terra distante, longe da família, longe daquele apoio que o pai especialmente representava, mas a família em si também. E aí então ele vai simplesmente começar a sentir a consequência desse afastamento. Então, o Andrei diz assim, quando o espírito se afasta de Deus, do Pai, ele sofre o efeito dessa falta, dessa ausência, daquele alimento afetivo e espiritual. Eu acho que a gente sente isso, mesmo em relação às figuras paterna e materna na nossa vida, quando a gente sai para estudar, ou sai para trabalhar, ou se muda de residência, enfim, a gente, né, vai fazer a nossa própria vida como seres adultos, a gente se afasta, né, momentaneamente que seja, fisicamente que seja, da casa dos pais. E a gente sente isso. Agora, imagina quando a gente está dizendo isso em relação a essa relação mesmo, criatura-criador. Né? Se nós nos consideramos e reconhecemos que somos criaturas divinas, criados por Deus, Deus está em toda parte.
né? O Espiritismo nos fala isso com clareza. Deus é imanente na criação. Deus está presente em toda a sua criação. E Ele está presente dentro de cada um de nós, né? Vocês se lembram? Pergunta 624, Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec interrogou aos espíritos superiores da codificação: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos disseram: na nossa consciência. Então, é como se Deus estivesse... Não tem como Deus não estar em algum lugar. Deus está presente na obra toda, não é verdade? Mas, por outro lado, esse aspecto de imanência, de estar presente em toda a criação, ele se complementa com outro aspecto filosófico que o Espiritismo nos coloca, que é o aspecto da transcendência. Então, ao mesmo tempo, Deus está presente em tudo, em todos os lugares, em todos os seres, em toda a sua criação. Deus transcende essa criação. Deus não é a criação. E aí a gente tem que ter esse cuidado de, né, fazer essas sutilezas filosóficas que a doutrina espírita nos apresenta, em não igualar Deus à sua própria criação. Deus está presente na criação, em todos nós, em todos os seres, em todo o universo. Ele é imanente à criação, mas ele é transcendente à criação. Deus está além da criação, né? Allan Kardec estudou muito bem isso quando abordou o tema, o item panteísmo. Lembra lá no Livro dos Espíritos, na Gênese, né? Então Deus não é a criação. Deus está presente na criação, mas Deus transcende a criação. Então, não existe um lugar onde a gente possa se apartar de Deus, né? Deus está sempre em todos os lugares. O que a gente pode é se desconectar, mas se isolar, se separar de Deus ou não estar na presença de Deus é impossível. Tá? O que a gente pode é não estar conectado, não estar se relacionando, né? Não sentir da nossa parte essa conexão. Mas é impossível você se apartar, ir para algum lugar distante no universo, em qualquer lugar que fosse, em que você estivesse distante de Deus. Essa distância é simbólica no sentido de não nos sentirmos conectados, mas é uma impossibilidade da gente estar separado de Deus, tá? E obviamente a gente vai sentir essa falta desse alimento afetivo, desse alimento espiritual, como a gente vai ver. O que é que nós buscamos, né? O que é que o filho pródigo depois buscou na continuidade da parábola? Então aqui a gente está vendo uma figura, uma tela, na verdade, a reprodução de uma tela. Eu disse para vocês no nosso primeiro encontro que muitos pintores acabaram representando essa cena, esse momento do Evangelho, né, na parábola do filho pródigo, em algumas telas que ficaram muito conhecidas, né? Essa é uma tela de um pintor medieval, né, o Henri Nouveau, que se chama A Volta do Filho Pródigo. Aqui, na verdade, ele está representando o filho. Vocês vejam que esse personagem está vestindo trajes medievais, porque o autor quis representar isso numa representação da época dele, tá? E então ele quis representar o filho pródigo com uma taça na mão, na companhia de mulheres, numa vida boa, né? Gastando irresponsavelmente todos os bens que ele havia pedido. Então, né, quando a parábola diz que ele foi para longe é ir para onde? Né? Como eu falei para vocês, é impossível você não estar na presença divina, porque Deus está em todas as partes, dentro de nós inclusive, né? Mas a gente pode se desconectar, como eu falei. Então, muitas vezes a gente está procurando muitas coisas na nossa vida, meus amigos, onde a gente sabe que não vai encontrar a resposta. Então, o filho pródigo, ele procurou a resposta para as angústias existenciais dele, imaginando que longe do pai ele iria encontrar, né? Tendo uma vida em que ele decidisse sobre a vida, sobre as suas vontades, em que ele pudesse fazer aquilo que ele desejava sem dar satisfação nenhuma, que essa era a resposta.
para as angústias, para o vazio existencial que ele sentia e que cada um de nós sente em algum nível na sua vida, tá? Mas o que acontece? O que aconteceu com o filho pródigo e acontece com a maioria de nós? A gente acaba procurando essa resposta onde ela não está. A gente acaba procurando, né, a solução onde não pode ser encontrado, onde essa solução não existe, não está. Né? É isso que é ir para longe, isso é que se apartar da figura do pai. Então, olha que legal Andrei Moreira nos ajudando a refletir. Eu sou filho pródigo toda vez que eu busco amor incondicional, que a gente vai ver que é isso que a gente está procurando na nossa vida, onde esse amor incondicional não pode ser encontrado, né? Porque obviamente que ele estava junto de amigos lá na parábola, amigos de ocasião, amigos que estavam ali porque ele tinha dinheiro e estava gastando dinheiro com eles, pagando rodadas de bebida, provavelmente, né? A parábola não fala, mas a gente pode imaginar que é assim. E tudo aquilo que realmente o filho pródigo buscava, que era o amor incondicional, é a resposta para todas as nossas angústias, para todas as nossas perguntas, para todas as nossas buscas na vida. Esse amor incondicional não estava lá, longe do pai, nas bebidas, na festa e em satisfazer simplesmente todos os desejos, vontades e prazeres materiais, né? Foi isso que ele buscou erroneamente. E talvez a gente busque, se não nesse nível, né? Eu não estou indo para as baladas, eu não estou gastando o meu tempo, a minha vida irresponsavelmente, mas talvez a gente esteja buscando as respostas onde elas não estão. Isso é um momento de desconexão que a gente precisa rever. Então, bacana, né, o relato da parábola. Como sempre, Jesus é, né, um expert em contar histórias, porque a plateia que o ouvia, assim como nós lendo a parábola hoje, a gente se liga na história. A história nos representa. A gente se conecta com algum personagem que tem a ver com a gente. Por isso que as histórias são extremamente valiosas como recursos pedagógicos de se passar um conceito, uma lição. Então, o que a parábola diz? Né? O que Jesus continuou contando desse filho pródigo? Ele conta assim, olha, acabou o dinheiro, os amigos de ocasião se afastaram, ele se viu sozinho e sem dinheiro. Ele precisou procurar um emprego, porque senão ele não conseguia sobreviver mais. E ele foi procurar emprego e não estava fácil de arrumar emprego, né? Desde aquela época, imagina hoje também. E aí conta a parábola que veio uma fome muito grande, né? Olha que interessante. Então, uma fase muito difícil na vida das pessoas naquele local. E o único emprego que ele conseguiu foi o de cuidador de porcos. E ele estava lá, então, né, sendo empregado desse senhor de terras que tinha uma criação de porcos. E ele era responsável por dar comida para os porcos. E ele, então, se lembrava da época em que ele vivia na fazenda, na propriedade do pai, que tinha funcionários, era um senhor de posses na época, né? Então ele lembrou, falando assim, olha, eu estou aqui cuidando de porcos nessa vida miserável, querendo comer as bolotas que são as comidas dos porcos, e nem isso me seria permitido aqui, porque se o meu patrão descobre que eu estou comendo a comida dos porcos, ele me manda embora, né? Nem isso ele poderia fazer. E ele então nessa conversa interior, nesse diálogo mental interior, super interessante, né? Porque isso é relatado na parábola, ele falando consigo mesmo, que é o que a gente faz muito, né? A gente dialoga, a gente conversa com a gente mesmo muito. E eu acho bacana, isso é saudável, esse diálogo interior. Então, ele diz assim, o texto da parábola, gente, é perfeito, hein? Diz assim, e caindo em si, ele decide voltar para a casa do pai. Então ele diz para ele mesmo, na conversa mental, ele não está conversando com ninguém, ele está sozinho. Os amigos o abandonaram, ele não tem mais ninguém, ele conversa consigo mesmo. Veja bem qual é o estado mental, emocional e psicológico que a gente fica quando a gente se aparta de Deus. A gente fica só.
A gente está sozinho. Mas ele fez um caminho de reflexão, caindo em si, ou seja, ele tomou noção, sabe, caiu a ficha da besteira que ele tinha feito, e ele falou, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, eu sei que eu não sou digno de ser chamado novamente de filho, por ele, por tudo que eu fiz. Vocês lembram que eu comentei? O pai poderia ter deserdado, feito um funeral em vida, podia ter até mandado açoitar o filho em praça pública, porque o que ele fez foi inadmissível em termos de comportamento familiar e de costumes da época. Então ele falou, olha, eu sei que eu não vou lá pedir para o meu pai me voltar a ser o filho dele, voltar a ter as regalias de ser filho dele, mas eu vou lá e vou pedir trabalho, para que ele me deixe trabalhar, porque eu sei que lá, mesmo os mais simples trabalhadores da fazenda do meu pai, viviam muito melhor do que essa vida miserável que eu estou tendo. E ele decide voltar. Então, muito interessante, né? A gente pensar e avaliar qual é esse instante em que as coisas estão tão difíceis, né? É o chamado fundo do poço, é a saturação do sofrimento que faz a gente falar, não, chega, não quero mais, preciso mudar, vou buscar outras resoluções, outras possibilidades, né? Ele fez isso. Seria interessante a gente pensar nas nossas vidas quando esse instante acontece. Quando é que a gente chega lá no fundo do poço e a gente fala assim, não, agora eu não aguento mais, agora eu preciso fazer um caminho de volta. Um cansaço dessa rebeldia, né? Tão interessante, porque tantos, né, espíritos que se dedicam ainda à prática do mal, eles se vangloriam de que eles não precisam de Deus, de que Deus não existe, de que Jesus foi um fraco que se deixou crucificar. A literatura espírita está cheia de casos assim, mas mesmo aqueles espíritos mais empedernidos, mais ligados à prática do mal, por séculos, chega um momento em que eles se cansam da rebeldia. E vem o momento então da reviravolta, do caminho de fazer a trajetória de volta, da reconexão, que é o tema desse nosso capítulo. Então, muito legal, né? Aquele cansaço de bastar a si mesmo, sabe? De achar que dá conta, de que não precisa de nada, nada superior, de que a gente é o Todo-Poderoso, de que a gente tem o controle, o comando de todas as coisas, basta eu querer e eu faço e pronto. Né? Que grande ilusão a gente pensar assim, mas chega um momento em que esse véu da ilusão vai se dissipando no caminho evolutivo do espírito. E aí a gente percebe, né, realmente esse momento da desconexão e sente a dor da desconexão. O sofrimento de estar desconectado da fonte, do Pai, do Criador, da fonte de amor incondicional do mundo, do universo, da vida. E aí a gente decide voltar. Achei muito legal, né? Tá aí uma imagem rapidamente para a gente ver ele, né, com as mãos no rosto, caindo em si, naquela situação terrível de cuidador de porcos, né? Alguns autores chegam até a fazer essas cogitações, né? Então, será que ele passou fome? Ele queria comer a comida dos porcos e não podia. Então, será que a fome veio antes da conversão? Né? Será que o instante do fundo do poço veio, né, no momento em que a fome apertou e ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí uma reflexão, será que é possível a gente cair em si antes de chegar ao fundo do poço? Ou só chegando no fundo do poço é que a gente se dá conta das besteiras que a gente fez? Será que só a dor extrema de chegar lá no fundo do poço é que vai fazer a gente perceber as necessidades das mudanças? Então, interessante o diálogo mental que ele faz, né, consigo mesmo. Ele disse assim, olha, eu não sou digno de ser chamado de filho do meu pai de novo. Sou indigno.
Então, essa sensação de indignidade é uma sensação muito comum, infelizmente, em nós seres humanos. A gente não se sente digno de algumas coisas na nossa vida. Tá? Não me sinto digno, não me sinto bom o suficiente, não me sinto merecedor o suficiente de que coisas boas aconteçam na minha vida. É como se a gente só achasse que a gente merece dor, sofrimento, coisas ruins, porque a gente é um ser ruim. Então a sensação de indignidade é algo que precisa ser muito revisto nas nossas vidas, tá? Porque a gente vai ver, Deus nos enxerga como filhos que Ele criou. Ele não enxerga como o pai do filho pródigo, quando ele retorna, vai enxergar ele com alegria. A volta do filho é a volta do filho que estava morto e reviveu. Tá? Não importa o que ele fez de errado, não importa se ele acabou com todos os bens, não importa se ele foi cuidar de porcos, né? Então, uma sensação de bastante vazio, de humilhação, né? De derrota, de completa solidão, de sensação de abandono, né? Toda essa conversa mental que a gente estava apontando aqui para vocês. Né, falava para vocês da conversa mental ali que o filho pródigo estava tendo consigo mesmo. Muito legal as reflexões do Andrei Moreira, como sempre, né? Ele diz assim, olha, e eu concordo plenamente, ele diz que a dor, ela tem um papel na nossa vida. Aliás, não só o Andrei, os espíritos já nos trouxeram essa informação, né? A dor, lentamente, ela sensibiliza aquela alma, aquele espírito mais endurecido, de que acha que não precisa de nada, de que aguenta tudo, de que está tudo certo. Então, lentamente, a dor vai sensibilizando, vai transformando, vai nos modificando e fazendo com que a gente reconheça a necessidade de fazer o regresso, né? O filho pródigo, ele vai voltar para a casa do pai. Ele vai buscar de novo esse momento de reconexão. Esse é o caminho, é a trajetória que ele vai fazer, né? Então, cuidado quando a gente avalia o papel da dor nas nossas vidas, na vida do espírito. A dor tem o seu papel, tá? Mas a gente não precisa necessariamente, obrigatoriamente passar pela dor para identificar a necessidade de fazer a reconexão com o pai. E não necessariamente basta a dor, né? Porque a gente pode sofrer, ele poderia estar lá sofrendo, cuidando dos porcos, não ter o que comer sozinho, passando fome, e ele continuar lá, e ele não decidir voltar. Era uma escolha dele. Então não basta a dor é um instrumento que faz a gente enxergar as coisas que precisam ser modificadas, mas às vezes a gente, nem lá no extremo da dor, a gente decide fazer esses caminhos de volta, se arrepender na nossa vida, né? Então, olha que bacana essa frase, né, do Andrei. A dor, ela não é o propósito, ela é um instrumento. Ela não é a finalidade da vida, ela é um recurso pedagógico. Então, para a gente evoluir, a gente não precisa obrigatoriamente ter que chegar ao fundo do poço toda vez, para aí perceber a necessidade de subir. A dor pode ser um instrumento que nos alerta para a necessidade das mudanças, para a necessidade que as escolhas estão equivocadas, tá? O objetivo das leis divinas não é que a gente sofra, não é trazer sofrimento para nós espíritos, para que a gente evolua então a partir da dor, mas a dor é um instrumento. A gente pode escolher evoluir sem ser somente pela dor. Se a gente despertar para as coisas que precisam ser feitas, revistas, buscadas, através de outros recursos que não sejam a dor, do amor, por exemplo, maravilhoso. Então, a lei divina, ela não foi instituída para infligir sofrimento ao ser humano, aos espíritos, para que eles evoluam. Não. As oportunidades estão aí a todo momento. Se eu quiser fazer boas escolhas evolutivas, eu não vou precisar passar por tantas dores para fazer a minha caída em si, como o filho pródigo precisou. Tá? Então, muito cuidado. A dor é um instrumento, mas a dor não é a finalidade, não é o propósito divino da criação. A
lei maior da criação não é evoluir pela dor, é evoluir, se possível, pelo amor, né? Então existe esse momento do arrependimento na parábola e nas nossas vidas, tá? O arrependimento foi um momento super importante, né? Ele é, na verdade, o primeiro passo para essa jornada de regresso. Se a gente não se arrepender dos passos errados que a gente deu e reconhecer, então, que aquele caminho foi equivocado, a gente não vai fazer trajetória de retorno. O arrependimento, ele é necessário, porém, ele não é o único passo necessário para essa volta, né? Desde o céu e o inferno, Allan Kardec nos alerta. A gente tem o arrependimento como primeiro passo, a expiação do que fizemos de errado como segundo passo e a reparação como terceiro passo. Aquilo que a gente fez de errado, a gente tem que, aprender a fazer certo, expiar o erro e aprender a fazer o bem, a retribuir o bem, a reparar o mal que às vezes surgiu das nossas mãos, tá? Essa é uma imagem super famosa, né? É um desenho, é uma reprodução de um afresco da Capela Sistina de Michelangelo, onde ali tem, entre tantas pinturas dele, o momento da criação de Adão, né? Segundo o relato da Bíblia, Deus criou Adão, então criou a partir do barro, a partir da terra, a partir da matéria, vamos dizer assim, mas aí ele, né, ele coloca o sopro de vida naquele corpo. Então, esse instante, né, em que os dedos de Deus e de Adão quase se tocam, vocês observam que não se tocam, né? É interessante isso. Alguns autores dizem assim, aqui, né, desse lado, bom, aqui eu vou estar do meu lado direito, de esquerdo de vocês. Vocês vão ver que o dedo de Deus está esticado. E o dedo da mão de Adão que está assim, ó, né? Deixa eu mostrar aqui, vamos ver. Nossa senhora, não sei mostrar assim. O dedo do Adão está meio curvado, vocês percebem? Ou seja, Adão tem que esticar o seu dedo para fazer conexão com o dedo de Deus. Então é como se a gente tivesse que fazer um esforço, teríamos que fazer algo da nossa vontade para alcançar essa conexão, né? Ela não acontece do nada. Então, nesse momento do arrependimento, diz o Andrei Moreira, o filho pródigo se reconcilia consigo mesmo. Ele aceita os seus erros, ele acolhe o seu lado sombrio, o seu vazio, os seus desacertos, tá? E sem ficar se martirizando, se autopunindo, porque ele poderia se vitimizar e falar, olha, como eu sou indigno, como eu fui rebelde, como eu não mereço realmente o amor mais do meu pai, eu nem vou voltar. Ele poderia ficar nesse caminho de coitadinho, né? Mas ele não, ele aceita, reconhece os erros e fala, ok, vou lá e vou pedir perdão. Então, muito legal essa atitude do filho pródigo, né? Esse é o movimento da religação que a religião promoveria, né, entre os seres criados por Deus e o próprio Criador, tá? Muito legal essa finalidade da religião, levar o homem a se religar, a se reconectar com o Criador. A religação. Emmanuel nos fala uma coisa super legal. Ele diz assim, né? Ele interpreta essa parábola num dos seus livros. Ele diz assim que o filho pródigo ele resolveu intimamente se levantar. Então ele estava lá caído, né? Passando fome, sozinho, mas ele fala não, eu vou me levantar e vou de volta para a casa do meu pai. Pedir perdão e pedir emprego ali. Então, esse movimento de se levantar é um movimento extremamente importante. O Emmanuel até nos alerta, né, dizendo assim, olha, se é verdade que nos achamos empenhados em nosso suerguimento, coloquemo-nos de pé. Todo aperfeiçoamento pede esforço. Porque muitas vezes, assim, a gente se arrepende, mas a gente não se levanta. A gente não resolve fazer o caminho de volta. A gente fica parado lá esperando que alguém venha nos tirar do poço, que alguém venha, sabe, puxar a gente de volta. Não, esse é o momento em que a gente tem que se levantar. É um momento de esforço pessoal para o espírito. É necessário esse esforço.
senão a gente não vai sair do lugar. Então, quando a gente reconhece os nossos erros e a gente afirma que a gente quer melhorar, vamos levantar. Se é verdade que a gente quer melhorar. O Emmanuel é duro, ele diz assim, é verdade que você quer melhorar? Então se levante e vai de volta. Aperfeiçoamento pede esforço. Não fica chorando, se lamentando, caído ali, imaginando que isso aí vai te levar em algum lugar. Você quer fazer um caminho diferente na sua vida? Levanta e vai de volta. Vai buscar o Pai de volta. Tá? Lição dura do Emmanuel. E é tão bonito, né? Por isso que todo mundo, né, ama a passagem do filho pródigo, como a gente viu no primeiro dia, tá? Então, veja bem, o filho foi para um lugar distante. O pai não foi lá buscar o filho. Ele esperou o filho chegar. Mas ele ficou sabendo que o filho estava perto da casa. E o pai foi ao encontro do filho. Ele esperou o movimento de volta, mas o pai também foi ao encontro e o recebeu com grande alegria. O abraçou, mandou trazer roupas, mandou matar o novilho, fazer uma festa, né? A gente vai ver que isso gerou até uma reação no filho mais velho depois. Mas esse acolhimento, né? Esse acolhimento do pai em relação ao filho é muito lindo, né? Ele não só voltou para casa, mas voltou para os braços do pai. É uma cena maravilhosa de se imaginar e se sentir como um dos personagens dela, né? Essa é uma representação também de uma tela famosa do Rembrandt, que é um pintor super famoso, 1668. E a gente vê aqui, olha, o acolhimento do pai com o filho pródigo. Interessante, né? Rapidamente, só para a gente não se alongar muito aqui também nesses detalhes, mas essa tela, né, o Rembrandt e todos os grandes pintores, eles não pintavam aleatoriamente, tudo tinha um significado, tinha uma representação simbólica nessa tela, tá? Então, dizem os estudiosos de que o foco principal dessa tela não é o filho pródigo, mas é a figura do pai. A luz da tela está, acima de tudo, sobre o pai, sobre as mãos do pai, acolhendo o filho que chegava, né? As mãos, inclusive, não são iguais, né? Se a gente tiver a oportunidade de ver com mais detalhes, a mão esquerda que toca o ombro, né, é uma mão forte, musculosa, os dedos bem abertos, uma mão representando a força masculina. E a mão direita é uma mão que só toca, não segura, não agarra, não pressiona. Ela é delicada, ela é elegante, os dedos estão mais juntos. É como se fosse a mão de uma mãe acolhendo o seu filho, né? Esse é o momento da acolhida do pai com o filho pródigo. Tem todos os outros personagens representados ali, né? Não é o nosso foco estender esse comentário aqui. Eu estou mudando os slides às vezes sem terminar de falar, né, gente? É a mania, viu? Então, olha que bacana, né? Voltar para casa, esse movimento de voltar para casa é o movimento de buscar Deus. É voltar-se para dentro de si mesmo e buscar Deus lá dentro de si. Onde Deus pode ser encontrado, né? Na natureza, obviamente, mas a reconexão acontece dentro de cada um de nós, tá? Só relatando aqui, né, a representação do Rembrandt do filho pródigo, da pessoa que está de joelhos ali sendo acolhida pelo pai, dá uma olhada. Cabelo raspado, que os prisioneiros tinham. Não se raspava cabelo lá, né? Os romanos às vezes raspavam a barba e nem sempre o cabelo, os prisioneiros tinham a cabeça raspada. Olha a roupa dele, uma roupa rasgada, não tem manto, percebe? O pai tem um manto e a figura que está aqui do outro lado, que é o irmão mais velho, também tem um manto, né? Pessoas de posse, pessoas com um certo nível social. E ele não, já não tem manto, ele era uma pessoa pobre, vamos dizer assim. Olha os pés, as solas dos pés, os sapatos totalmente gastos, né? Um pé fora até da sandália, machucado, a outra sandália totalmente arrebentada. Então, estado de penúria. É assim que a gente fica quando a gente se afasta do Pai. E para a gente finalizar a reflexão de hoje, eu acho que, né, de uma forma muito bela, o André Moreira nos apresenta essa bela conclusão de que todos nós, na verdade, ansiamos essa reconexão
porque ela representa um amor incondicional de Deus para nós. Não é um amor condicional, porque se fosse um amor condicional, esse pai poderia recusar o filho. Ora, ele desejou a minha morte pedindo parte na herança, ele foi embora para longe, ele gastou tudo, né? Ele trabalhou com porcos. Imagina, os porcos eram os animais imundos para o povo judeu. Eu fico imaginando, de novo, os fariseus escutando Jesus contar que esse filho cuidou de porcos. Isso era o último, era um ultraje total para um judeu. Cuidar de porcos, era um animal imundo. Eles não tinham criações de porcos, eles não comiam carne de porco. A lei não permitia, tá? E Jesus faz questão, então, de colocar todos os grandes erros nesse filho pródigo. O filho pródigo era assim, o pecador exemplar, tá? Que desejou a morte do pai, que levou a herança e gastou tudo, que apacentou porcos. Quer dizer, o cara só fez coisas horríveis para a cultura judaica. E a gente vai ver que então Jesus fez questão de falar que o pai recebeu esse filho de volta, com alegria, de braços abertos, com amor incondicional, né? Então, Dias da Cruz, que é um espírito que escreve, que dita mensagens através do médium Andrei Moreira também, diz assim, olha, quando Deus olha para a criatura, ele não vê uma obra imperfeita, ele não vê os pecados, os erros que a gente comete, mas ele vê uma obra perfeita em execução. Ele ama no broto imaturo o fruto maduro do amanhã. Deus sabe que cada um de nós está cumprindo uma jornada. Mesmo que estejamos errando muito, chega um momento em que a gente vai progredir, que a gente vai chegar nos estágios mais elevados de evolução. Então Deus sabe isso. Nós deveríamos saber também com a informação espírita, né? Então, essa é a busca de todos nós, do filho pródigo e de todos nós. A gente busca o amor incondicional. Sermos amados independente daquilo que a gente faça. Errado ou certo, mas sermos, em última análise, simplesmente amados. A gente vai continuar a nossa reflexão. Eu espero que a gente consiga estar fazendo esses paralelos entre a descrição do filho pródigo da parábola, as reflexões que o Andrei Moreira está nos trazendo sobre o processo de afastamento e de reconexão, e todo esse caminho que a gente precisa olhar para cada um de nós do que nós estamos fazendo na nossa vida. A gente vai finalizar essas reflexões na semana que vem, tá bom? Aí a gente vai ver um desfecho muito curioso dessa parábola e a gente vai fazer as reflexões finais, tá bom? Queridos, um beijo, gratidão pela presença de todos acompanhando aí as nossas aulas, os nossos estudos, e a gente se vê então na semana que vem, tá bom? Beijão.